Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Café com Ações. Saúde a todos. Bom, o Café com Ações é o nosso giro de notícias tradicional. Nós falamos aqui sobre notícias de economia, informações sobre bolsa de valores, sobre o mundo corporativo. Procuramos separar o joio do trigo e assim a gente manter o foco e a concentração nas coisas que são importantes para as nossas estratégias de investimentos. Eu começo o vídeo de hoje abordando aqui uma coisa que tem sido notícia aí nas últimas semanas, em especial por conta do forte movimento de correções que é exatamente o mundo dos criptoativos, das criptomoedas, né? Começo com uma matéria, uma nota que saiu na Exame, dizendo: quem investe em criptomoedas verificou no dia 19 desse mês o maior fluxo de venda da história nesse mercado. Os ativos apresentaram uma forte desvalorização depois que a China proibiu as instituições financeiras e de pagamentos de fornecer serviços de criptomoeda. O Bitcoin, por exemplo, chegou a cair 35%, enquanto o Ethereum chegou a cair 40%. A estimativa é que US$ 1 trilhão tenha deixado este mercado. Entre os grandes investidores do mundo não existe ainda um consenso sobre as criptomoedas. Há os que criticam, os que afirmam que esse tipo de investimento é uma bolha e até os que ficaram bilionários investindo nesse segmento, né? Então fica aí uma notícia, né, uma nota, na verdade, que saiu no Exame chamando a atenção para esse momento dos criptoativos. Falando especificamente da matéria sobre a China, né, na Reuters saiu a seguinte reportagem: a China está reprimindo atividades de mineração e negociação de bitcoins, numa tentativa de evitar riscos financeiros, disse o Comitê de Desenvolvimento e Estabilidade Financeira do país. A China reprimirá ferozmente, se necessário, todas as atividades que considera ilegais no mercado de valores mobiliários e manterá a todo custo a estabilidade dos mercados de ações, de títulos e câmbios, disse o comitê em reunião presidida pelo vice-premier Liu He. A política monetária prudente da China será flexível, direcionada e apropriada, e ao mesmo tempo manterá a taxa de câmbio do yuan basicamente estável em níveis razoáveis e equilibrados. Então temos aí uma postura nova da China com relação ao Bitcoin e às criptomoedas, né? Isso tem gerado uma correção profunda. A correção começou num movimento especulativo liderado pelo Elon Musk, que começou a elogiar o Bitcoin, comprou o Bitcoin e aí ajudou a promover uma grande alta, e depois disso ele próprio começou a fazer críticas ao Bitcoin, provavelmente já tendo vendido e tendo feito um ganho na moeda, né? Mas de qualquer sorte, depois disso vieram aí notícias, né? Primeiro sobre a mineração e depois sobre a proibição de negociações. A mineração já havia em maio, no dia 21 de maio, saído uma notícia dizendo que o Conselho de Estado da China tinha emitido uma nota para reprimir a mineração de criptomoedas. E aí logo depois, na sequência, veio essa informação de que além da mineração, a China estaria coibindo a negociação de criptomoedas. Qual a preocupação que a China, pelo menos, tem demonstrado? A sua preocupação tem sido no sentido de que essa excessiva volatilidade dos criptoativos possa contaminar a economia formal. O que é que estamos chamando de economia formal? A bolsa de valores, os fundos de investimentos, né? A economia real, empresas que comecem a adotar a compra de moedas, como a Tesla fez, o Mercado Livre anunciou recentemente, e isso tudo começou a preocupar não só a China. Na verdade, se você acompanha aqui o nosso canal, vocês devem estar lembrando que, acredito, por volta de fevereiro, eu comecei a citar notícias
de que a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, estava preocupada com essa questão da regulamentação das criptomoedas e que isso seria tema de uma reunião do G7 e depois expandida para o G20. A secretária do Tesouro americano Janet Yellen também já havia dado uma declaração dizendo que os Estados Unidos também enfrentaria esse problema de discutir uma regulamentação sobre esse mercado. E o que estamos vendo hoje depois disso eu cheguei a citar algumas notícias de países já com não tanta importância assim, como foi o caso da Nigéria, no sentido de proibir a negociação de criptoativos, de considerar inclusive um crime, uma coisa totalmente ilegal, passível de punição, de prisão. A Índia começou a discutir esse assunto no seu Congresso Nacional. Isso faz parte de uma negociação que está em pleno curso lá na Índia, tratando desse assunto. E agora temos essa notícia de que a China não só está coibindo aí a atividade de mineração, alegando gastos energéticos, como também a própria proibição de negociação do ativo, né? Quem faz operações de day trade com criptoativos, que tem gente que faz, né? Operações de curto período, amargaram aí nessas últimas semanas prejuízos assim da ordem gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a China anunciou que estava proibindo os bancos de usarem criptomoedas, e na esteira também daqueles comentários do Elon Musk no Twitter, que já havia na semana anterior comentado de que não estaria mais operando, aceitando o Bitcoin, o mercado de criptoativos despencou, literalmente, né? Essa queda ela pode ser vista na sua dimensão por meio das liquidações de operações de traders em tempo real, que chegaram à marca de 804.242 liquidações nas últimas 24 horas. Então, a Bybit calcula todas as liquidações de criptomoedas em exchanges e separadamente por moedas. E pôde levantar esse número de liquidações de operações, né? O que é importante também dizer é que nessa esteira dessas liquidações, né, isso gerou uma corrida para se desfazer de operações, e isso gerou uma movimentação de 8 bilhões de dólares em criptoativos num período de 24 horas. Então, 800 mil traders tiveram suas posições liquidadas em 24 horas. 800 mil traders tiveram suas posições liquidadas em 24 horas. Isso significou um valor total de 8 bilhões de dólares em operações de criptoativos. As liquidações são feitas de forma praticamente automáticas, né, pelas corretoras, de forma unilateral, como uma espécie de proteção para evitar que os investidores percam tudo e ainda fiquem devendo às corretoras, né? Nessa semana que passou, as quedas entre a máxima e a mínima chegou a superar, inclusive, a queda em 50% no valor, né? Então, esse é um momento de cautela para quem gosta desse tipo de investimento. É um momento de muita cautela, de muita atenção, porque o mercado está volátil e a gente ainda não sabe o que vem pela frente, né? O que esperar para os próximos períodos, né? Então, muita atenção. Ainda falando sobre riscos, vamos falar aqui um pouquinho sobre a MMX, que teve sua falência decretada, né? Teve sua falência decretada, exatamente aí agora,
nesse fim de maio, né? Nesses últimos dias aí de maio, a gente viu, precisamente, né, no dia 19 de maio, a decisão judicial de decretar a falência. Então, muitas pessoas que estavam operando com o papel na expectativa, com a ação na expectativa de que ela saísse da recuperação judicial, viram-se aí amarrados nessa empresa. A ação MMX M3 chegou a cair 27% e fechou, né, no último pregão na bolsa a R$ 14,67. Os papéis pararam de negociar às 16h02, depois voltaram nos instantes finais do pregão e fechando em queda de 30,35% a R$ 14. Desde 20 de maio, as ações estão suspensas, não podem ser mais negociadas. Vale aí uma observação, né, sobre essa questão. Eu sempre digo aqui de que a gente tem que ter muito cuidado e muitas vezes eu vejo estratégias, pessoas montando estratégias para comprar ações de empresas em recuperação judicial. Existem cerca de 20 delas com ações na Bolsa de Valores. É preciso muito cuidado, porque de uma maneira ampla, de todas as empresas que entram em recuperação judicial com capital aberto ou não, com ações ou não negociadas na Bolsa, o número de empresas que vão à falência chega a 82%. Apenas 18% sobrevivem. Então, entrar em uma recuperação judicial é algo arriscado, é algo perigoso, é uma busca que a empresa está fazendo para tentar se preservar e tentar se organizar, mas a grande maioria não consegue. 82% morre na falência e apenas 18% sobrevivem. Esse é o dado que a gente tem do último estudo que foi feito pela USP de São Paulo. Então, dentro desse quadro, é preciso entender os riscos que você está correndo. E se ganhou dinheiro, quem esteve aí na operação do MMX, nessa reta final aí da recuperação judicial, houve aí um forte aumento, né? Durante algumas notícias, ela chegou a subir bastante, teve gente que teve valorizações expressivas. Quem saiu da operação na alta está de parabéns, porque botou o lucro no bolso, né? E fez um dinheiro especulando. Quem continuou acreditando que o papel continuaria numa crescente, bom, aí morreu com o papel na mão, né? Literalmente, porque a empresa faliu. Então veja que é preciso ter cuidado com essa estratégia. Ah, não, eu vou investir em empresas em RJ porque elas vão ter um grande ganho na bolsa. Não é bem assim que a coisa acontece. São poucas as que sobrevivem, portanto é preciso estudar muito bem a empresa para ver se os fundamentos permitem você entender que ela vai conseguir sair da recuperação judicial. Isso é fundamental. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like. Saúde a todos. Fiquem com Deus. Tchau.